estamos aqui reunidos para mais um Virou Case, o programa mais virado no giraia de toda grade da programação brasileira. Eu tô aqui com um convidado muito especial e o nosso programa tá cheio de requinte, cheio de bossa, com o Evandro Martins. Seja bem-vindo, Evandro. Obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui. Ele está conosco aqui e é o dono geral de tudo da Blue Bossa e vai contar pra gente um pouco hoje sobre um case muito especial de rebranding. É isso mesmo, Evandro? É isso mesmo. E a gente vai falar um pouco sobre como foi a construção, reposicionamento da marca Lorene. Bom, Evandro, conta primeiro para nós e conta para quem está em casa um pouco sobre a Blue Bossa. A Blue Bossa é uma agência de design estratégico. Nós estamos no mercado já há 16 anos e meio, quase 17 anos. E nosso foco sempre foi criação. E estamos no ABC há um pouco mais de 5 anos. E nascemos em São Paulo, né? Eu morava em São Paulo nesse período. No meio do caminho eu acabei me mudando para o ABC e trouxe a agência para cá. E aí foi nesse período que eu tive contato com a comunidade de comunicação, né, que existe aqui no ABC e consegui me posicionar e me colocar nesse mercado. Muito bom. 16, 17 anos, né? Quase 17 anos. É muito tempo, Bastante já é uma longa trajetória. Sim. E eu achei muito curioso o próprio nome da agência. Sim, Qual foi sim. a origem, Evandro? A Blue Bossa nasceu alguns anos depois da formação da faculdade, né? E o meu trabalho de conclusão de curso foi um trabalho que a gente falou sobre o design da bossa nova na época, né? Na década de 60, o design das capas de discos, da comunicação na época. E a gente ficou muito com esse tema, né? Assim, pesquisamos muito, então estava muito presente no nosso dia a dia. Um dos meus sócios no início da Blue Bossa, que é o Glauber, ele era também estudante da minha sala, fizemos o trabalho junto. E por conta disso nós trouxemos dois ritmos, né, para o nome da Blue Bossa, que é o Blue de blues e o Bossa de bossa nova, que é a força do blues na comunicação e a sofisticação da bossa nova, que é o samba de uma nota só. Então a gente fez essa junção dos dois nomes e chegamos no nome Blue Bossa. Achei requintadíssimo, gente. Assim como as entregas de design feitas também pela Blue Bossa. E aí, falando em entregas, a gente vai conversar um pouco hoje, então, sobre o case de Lorene, isso, não é? Isso o que mesmo. é ou qual é a área de atuação da Lorene? A Lorene, ela tem uma área de atuação bem peculiar, assim, curiosa, que ela se intitula como uma mineradora urbana. Ela trabalha essencialmente extraindo metais preciosos de produtos usados, produtos que não servem mais, que vão ser descartados, e eles conseguem processar esses produtos, extrair metais preciosos e comercializam esses metais preciosos. Por isso que eles se intitulam mineradora urbana. Caramba, para mim essa é uma coisa muito nova, muito diferente. Guardadas as proporções, Evandro, Sim. seria como se uma atuação sustentável, né? É uma ação ali quase de reciclagem, Sim. guardadas as proporções dos termos, Sim. dos minérios, seria isso? Sim, sim, exatamente. Eles têm essa preocupação ambiental muito forte, né? Porque o minério, ele quando extraído da natureza, ele deixa meio que um buraco ali, né? Dependendo dos métodos de extração, não é um processo que você tem um reflorestamento, por exemplo, outras formas de um tratamento de água, por exemplo, que você utiliza o meio e você consegue de alguma forma retornar ele para a natureza. O minério não. O minério é um item que, se você extrai da natureza, ele não vai nascer de novo, né? Então, essa preocupação da Lorene é quase que uma remineração, né? Eles trazem esse processo de extrair os metais preciosos de produtos prontos, é muito válido justamente por conta dessa ação sustentável que existe dentro desse processo, né? De não extrair novamente da natureza. Perfeito. Gente, é muito curioso, né? Eu adorei descobrir isso aqui.
E acho que são ações como essa, né, iniciativas como essas das empresas que vão, de fato, manter a gente vivo praticamente daqui para frente, não é? Sim, sim. É necessária essa inteligência mesmo, né? Usar a tecnologia a nosso favor. Sim, exatamente. Que bom. E olhando para o cenário da Lorene, Evandro, qual foi o despertar ou por que eles decidiram fazer essa repaginada na marca? Como que foi esse processo? O Renato, que hoje é o coordenador de marketing da Lorene, há alguns anos, né, eu já conheço ele há bastante tempo, e conversando com o Renato, ele comentou sobre a atuação, que ele estava na Lorene, né, atuando no marketing, na época como analista de marketing, e ele me mostrou a identidade da Lorene, a marca que era utilizada e todos os materiais de comunicação. E eu lembro que ele já se incomodava um pouco, ele falava, eu acho que o nosso trabalho e a empresa ela tem um porte tão legal, tão interessante, tão relevante para o mercado, que essa identidade não representa a essência da empresa. E com isso, conversando com ele, a gente chegou numa conclusão de que sim, era necessário essa reestilização, esse rebrand para esse reposicionamento da Lorene, colocando a identidade que represente exatamente a essência de atuação da empresa, né? Colocando ela no patamar correto ali, com essa representação visual. Sim. E foi a partir daí que nós começamos esse trabalho, então, de rebrand da Lorene. Que incrível, porque imagino, né, sempre que um posicionamento ele já é muito exigente. Agora, sim, um reposicionamento é mais desafiador ainda, né? Sim, sim, porque a gente tem que aproveitar todas as situações e atuações que formam esse posicionamento sem, como que eu posso dizer, sem mudar a essência da marca. Na verdade, a gente tem que representar, né, extrair essa essência da atuação, da cultura da empresa, extrair essa essência e representá-la de forma visual. Então, o trabalho de comunicação geral, né, mas o trabalho de branding que nós fazemos, eu até brinco, né, que é um dos grandes motivadores de estar nessa área, de atuar nessa área, é que cada trabalho a gente entra num universo diferente. Verdade. Então eu precisei entrar no universo, conhecer a empresa, visitar a empresa, entender como eram os processos e como é a cultura da empresa para conseguir representar isso de forma efetiva mesmo, né, e real. Trazer essa essência de forma visual, porque é a identidade da empresa e as peças de comunicação que o mercado enxergam como empresa, né? Exato. Muitas vezes a pessoa não tem noção da estrutura, da cultura, de como funciona na parte operacional, né? Então a identidade ela tem que representar tudo isso, ela tem que trazer essa essência. Então a gente esse mergulho, né, essa imersão que a gente faz dentro do universo do cliente é essencial e importante para qualquer trabalho de branding, né? Seja um rebrand ou um trabalho novo, né? De criação de uma identidade nova. Com certeza. E agora a gente vai acompanhar step by step como que foi esse processo. Eu adoro ver essas coisas, Evandro. Eu acho incrível a gente mergulhar nesses processos de criação. Queria que o pessoal colocasse aí na tela. Já colocou. A gente tem então aqui do lado esquerdo, para você que está assistindo, a gente tem o logo anterior e o logo novo. Sim. E o Evandro vai contar agora um pouco para nós como foi esse processo de mudança. Sim, sim. O logo anterior, ele já estava na empresa, teve algumas mudanças, alguns ajustes no decorrer dos anos, mas desde a fundação da empresa, em 1997, que eles já utilizavam essa marca, né? O ícone, ele tem uma brincadeira ali com algumas iniciais, com algumas letras, né? Tem a setinha, tudo, tem algumas... ele tenta trazer ali, né, alguns insights do que a Lorene faz e tenta, junto com isso, colocar as iniciais ali que representam a empresa do fundador, a família do fundador. Mas assim, a marca, ela acabou que ela começou a ficar velha, né? Ela começou a não atender mais e não representar mais a essência de inovação, dessa atuação disruptiva que a Lorene tem no mercado. Então, precisava desse refresh, né, na identidade. Perfeito. Então, a gente buscou a criação de uma identidade nova, começando pelo desenho do ícone, né? Então a gente tem uma tela disso, né, produção? Temos aí a construção, né? O ícone, o início, né, a gente pensando muito nesse ciclo
quase que é uma reciclagem, né? A gente não trabalha com esse termo, a Lorene não usa esse termo de reciclagem, mas é quase que uma reciclagem, né? Que é esse ciclo do produto já utilizado que não faz mais, não tem mais utilidade para as pessoas, que ele é reprocessado, né, e volta a ser um minério puro. Então tem primeiro esse conceito do ciclo. Um dos produtos que era o produto principal da Lorene, às vezes os pilares de atuação, às vezes eles mudam, né, dependendo da época do mercado, como que o mercado está, mas um dos produtos muito fortes, né, na atuação da Lorene são os catalisadores. Catalisadores de veículos, que é um item que ele fica no escapamento do carro para para diminuir a poluição dos gases emitidos pelo motor. E esse catalisador, ele é quase que uma colmeia, um filtro, né? E esse catalisador, ele é processado pela Lorene e dentro desse catalisador existe um metal precioso que é comercializado. Então, por conta desse desenho do catalisador, que é quase uma colmeia, nós acabamos chegando nesse desenho, que é um hexágono, né? Então foi quase uma evolução, né? Do ciclo para o hexágono, aí pensando na inicial, né, da Lorene, que é a letra L, encaixamos tudo isso e chegamos no ícone final, que é quase que ele representa esse ciclo, esse hexágono da colmeia, de um dos produtos, né, que é um produto importante dentro da cadeia de trabalho da Lorene, e também representa a letra L. E aí a utilização das cores, nós mantivemos alguns detalhes de cores ali que já existiam na identidade anterior, que tem essa questão ambiental, até brasileira, né? E a gente trouxe também alguns tons novos, né? Um gradiente aí que vai de um verde mais vibrante para um verde um pouco mais azulado, que tem essa modernidade, que também mostra um pouco, né, desse ciclo. Perfeito. E aí, a partir daí, esse ícone definido, aplicamos a tipografia, né? Tipografia também pensada de uma forma que fosse uma fonte de fácil leitura, uma fonte forte, com personalidade. É uma fonte que ela existe, porém a gente fez alguns ajustes ali de desenho nela para chegar nesse desenho final. E sempre buscando, né, equilíbrio, identidade. A criação de uma identidade, ela traz algumas definições ali que são importantes, como tipografia, paleta de cores, elementos gráficos, né? A construção da identidade também traz a parte de versões da marca, versão em aplicação de fundo claro, aplicação em fundo escuro. É importante que essa marca ela mantenha essa identidade independente da aplicação que é feita, né? Então foi bem interessante chegar nesse desenho final e a partir daí trabalhar todo o desdobramento depois da identidade, com criação de todas as peças de comunicação. Perfeito. Bom, muito sofisticado, Evandro, parabéns pelo trabalho e parabéns também à Lorene, né, por ter entendido as novas necessidades também do mercado, né? Sim. Não é todo cliente, a gente sabe disso, né? Que consegue enxergar com carinho essas necessidades e está aberto ao novo. Sim, né, sim. Evandro? Então isso é muito legal. E a gente vai conferir também aí depois do nosso rápido break quais foram os desdobramentos dessa logomarca incrível e novíssima, feita especialmente para a Lorene. O Evandro vai contar para nós um pouco desses bastidores e desdobramentos da criação. Fica comigo! Nossa, acabamos exatamente. Estamos de volta com o Virou Case e agora a gente vai conhecer então os desdobramentos desse novo momento de Lorene feito pela Blue Bossa. Evandro, a gente estava conversando aqui um pouco também, né, sobre os fundamentos, os pilares, né, da própria Lorene e como isso também virou material para a criação de vocês. Sim, sim. A Lorene ela tem atuação essencialmente em 4 pilares principais de processamento de produtos, né? Então, esses pilares são carvão ativado, baterias de lítio, catalisadores e eletrônicos. Então, quando nós criamos a identidade,
nós percebemos a necessidade de comunicar de forma visual também cada um desses pilares. Então, nós definimos ali imagens e ícones, né, que foram trabalhados dentro da identidade também para representar cada um desses pilares. Como eu coloquei, né, o carvão ativado, os catalisadores, eletrônicos e baterias de lítio. Até nessa imagem do catalisador dá para perceber o que eu falei da colmeia, né, que foi uma das inspirações ali para a criação do ícone. Perfeito. Dá para ver que tem ele é um filtro, né? Então ele tem esse desenho de colmeia ali atrás do ícone, dá para perceber ali nessa peça. Sim, e imagino também que ao segmentar e adentrar também esses pormenores, esses desdobramentos, não só a comunicação para clientes, mas internamente, né? Isso também fica mais facilitado, acredito, né? Sim, sim. O próprio cliente, ele tem, dentro dessas áreas de atuação, ele tem equipes específicas, né? Exato, sim. Ele tem pessoas de várias áreas, né? Desde a área de vendas, de compras, área de processamento, produto final lá na venda também, o minério que é extraído de cada um desses itens é um minério diferente, então o cliente é um cliente diferente. A Lorene também, uma coisa que eu não falei, a maioria desse minério, a grande maioria desse minério extraído, desses produtos, eles são para exportação, eles não ficam no mercado interno. Então, de certa forma, também isso traz eles movimentam muito a economia, né, aqui local, porém, levando o material para fora, né, levando o material para ser... eles fazem o primeiro processamento aqui, depois ele é reprocessado lá fora. Então, também é interessante essa questão dessa movimentação econômica que existe, né, dentro da atuação da Lorene. E a gente tem que entrar nesse universo, né? Para entender e para construir tudo que a gente construiu, a gente precisou entrar muito nesse universo de atuação da Lorene. Realmente extrair, literalmente extrair, minerar as informações, cavucar os pormenores ali da empresa, o funcionamento, né, a operação. Sim. E esse próprio desdobramento que vocês mostraram também unifica essas linguagens, né? Sim. Brasil e exterior. Então, sim, tudo sim. isso é muito interessante, né? A linguagem gráfica, ela é universal, né? Exato. O texto a gente consegue traduzir e aplicar nas peças em diversos idiomas, mas a linguagem visual, a linguagem gráfica, o ícone, isso é tudo universal. Então, qualquer pessoa que bata o olho naquele ícone, ela consegue entender do que a gente está falando, não necessariamente uma linguagem verbal, né? Bem, e falando então em extrair essências e tudo mais, Evandro, nessas linguagens universais, né, que a gente consegue aí através da criação e através do design, vamos ver como isso também ficou aplicado no próprio site, certo? Sim, que vocês sim. fizeram. O site é uma das peças que eu acho que foi a primeira peça de desdobramento da identidade mesmo, né? Além das peças de identidade ali básicas, como cartão de visitas, papel timbrado, uma base de uma apresentação, um folder, mas acho que o site ele foi a peça que ela mais... foi onde a identidade ela tomou corpo, né? Porque Perfeito. A gente precisou desenvolver toda a comunicação, né? Lógico que alinhado com o pessoal do marketing da Lorene, também trazendo uma pessoa de conteúdo para ajudar também a desenvolver e destrinchar este conteúdo, né? Trabalhar ele de forma estratégica também. O site é muito importante para a Lorene, eles trabalham muito bem o marketing digital hoje. Também é um detalhe, né, que o Renato, que é o responsável por marketing, coordenador de marketing, ele tem muito forte isso, né, na sua atuação lá, de utilizar o marketing digital de forma bem efetiva, né, na atuação da Lorene. Então o site ele é a primeira porta de entrada ali, então a gente trabalhou muito bem no site e até a partir do site nós conseguimos desdobrar outros materiais como a apresentação digital também. Perfeito. Mas o site ele é bem completo, né, ele traz toda essa atuação. A gente tem outras telas do site para a gente navegar um pouco junto aqui no Virocase. É importante, né, até pelo layout a gente consegue entender essa extensão da identidade, né? A utilização das cores, dos ícones, os elementos gráficos, né, que são elementos gráficos de apoio. Por exemplo, um box para colocar uma informação, vamos colocar um chanfro nesse box com a mesma inclinação que tem no desenho do ícone. São detalhes que eles fazem a diferença, né?
É uma coisa que eu sempre falo para toda a equipe, nesses 17 anos de Blue Bossa, acho que já passaram umas 50 pessoas na equipe da Blue Bossa, e uma frase que eu sempre falo, que é importante a gente buscar sempre o equilíbrio visual. Muitas vezes o cliente não vai entender por que aquilo está tão agradável visualmente falando, mas ele bate o olho e ele percebe esse conforto. É justamente por conta desse equilíbrio que existe. É o alinhamento, é a composição, essa junção, né, de elementos gráficos que tem uma aplicação complementar. Muitas vezes as pessoas podem achar que isso é só estética, não faz tanto, não é tão importante, né? Sim. Mas é essencial para que aquele trabalho ele tenha esse equilíbrio visual e a pessoa que tem acesso a esses materiais, ela fique confortável com aquilo sem perceber o porquê, né? Então, acho que quando a gente mostra layout, assim, né, essa construção, né, desde do ícone, da marca e a identidade sendo desdobrada, a gente consegue entender um pouquinho desse conforto visual que existe nas peças, que é importante, né, para quem trabalha com criação. Sim, e isso tudo é fruto de experiência, né, Sim. Evandro? Ele roubou, gente, o elogio que eu ia fazer. Porque justamente olhando aqui juntos, né, e vendo a entrega, eu ia falar exatamente isso, como é agradável de olhar, como é agradável de navegar. E tudo isso tem um pensamento por trás, né? Por isso a importância da gente ter pessoas qualificadas, né, especialistas como o Evandro, para de fato cuidar da sua marca, né? Você que está nos assistindo, temos aqui o Evandro para cuidar disso. Então, como é importante, né, Evandro, esses Sim. detalhes que fazem diferença. Sim, sim. Muitas vezes tem cliente que muitas vezes ele chega na Blue Bossa com a necessidade da criação simplesmente de uma nova identidade, uma nova marca. E aí ele fica, muitas vezes o cliente mesmo minimiza um pouco o trabalho, fala assim, mas eu preciso só de uma marquinha, só o logo, depois eu me viro para fazer o restante, eu falo com um outro amigo que vai fazer o site, o outro que vai fazer uma apresentação, o outro que vai fazer uma ambientação, e eu tento mostrar para o cliente que essa importância de muitas vezes construir tudo dentro de uma mesma estrutura é justamente para que a gente consiga chegar nesse resultado mais consistente, que as peças conversem, estejam todas alinhadas no mesmo visual, né? Dentro da mesma paleta, dentro dos mesmos conceitos, porque se simplesmente você cria a marca e outra pessoa vai criar o site, pode ser que fique legal, pode ser que fique até melhor do que um trabalho que a gente faça, mas muitas vezes o que acontece é que a pessoa não entende a essência da identidade que nós criamos. Então, quanto mais desdobramentos a gente consegue fazer, quanto mais aplicações, né, a gente consegue trabalhar, mais rico fica o trabalho, porque ele começa a se complementar, né? Quando a gente mostrar a apresentação, por exemplo, o site nasceu primeiro e depois do site surgiu a necessidade de uma apresentação digital profissional, que é uma apresentação que eles usam bastante também. A apresentação digital, é isso aí. E você percebe que assim, ela é diferente do site, porque ela é uma plataforma, apesar de ser digital também, a navegação é totalmente diferente. A apresentação ela serve como base para uma apresentação ali presencial ou até para ser enviada de forma digital, mas a visualização dela é horizontal, na tela, ela não tem uma navegação como o site, que ele pode ter uma navegação vertical, né? E você percebe que ela é bem parecida com o site, o conteúdo essencialmente é bem próximo do conteúdo do site, só que a gente faz algumas adaptações para que dentro da plataforma dela e para a utilização que ela tem, o fim da apresentação ali, né, o objetivo dela, a gente faz algumas adequações para que ela seja efetiva também, para que a gente consiga extrair o máximo do poder de comunicação ali, da identidade visual dentro da peça final. Incrível. E tem um ponto que eu acho muito importante também, eu já presenciei também mudanças nesse sentido, Evandro, que é justamente isso, o cenário do cliente chegar com uma demanda de mudança de logo, e aí na conversa com o criativo, com esse pensamento estratégico que o profissional, né, de fato ali da agência pode trazer, ele repensa outras áreas da empresa, ele repensa outras ações, outras iniciativas. Então, de fato, a gente ouvir quem sabe, realmente faz toda a diferença, porque nos abre os horizontes, né? Para outras ações, até desenvolvimento de produtos, eu vi isso acontecer, mexendo na marca.
Então, isso é incrível do design, né, Evandro? Sim, sim. Acho que até na própria Lorene, a equipe comercial, com a nova identidade, mudou totalmente de postura também. Eles conseguiram chegar no mercado de uma forma mais efetiva, né? Até com mais confiança para aquela venda, para aquele negócio. O departamento de marketing e vendas, eles são muito próximos, né? Eles se complementam muitas vezes. E o marketing tem dessa visão, dessa necessidade, né? E essa importância da comunicação vai impactar totalmente no departamento de vendas, que vai impactar no faturamento da empresa, vai impactar na cultura. Então, o que eu sempre busco, né? E sempre tento trazer muito, sim, pro trabalho, é essa participação do departamento de marketing, que entende essa necessidade do investimento em comunicação de forma efetiva, não só números, né? Tem muito marketing que fica muito próximo de vendas ali, que é só conversão, e esquece um pouquinho dessa essência, dessa necessidade da comunicação também trabalhar para a área de vendas, né? Não só ali, não, vamos vender, vamos gerar leads. Hoje a comunicação está muito digital e muito... todo mundo querendo resultados imediatos, muito imediatista, né? Então eu percebo que para a gente que trabalha com criação, a gente às vezes precisa fazer o cliente até dar um passinho para trás, sabe? Falar, calma, vamos dar um passo para trás, vamos reconstruir aqui com um pouco mais de critério essa estrutura de comunicação, para que você consiga também ter um resultado mais efetivo ali na frente, né? Mais fácil até muitas vezes de trabalhar. Exato, porque a gente tem que extrair ali do passado, né, do que já foi feito e provocar também esse lugar da mudança e do olhar para frente, né? Sim, exatamente. Mas as empresas têm que estar dispostas a esse momento até de choque de cultura ali, né? Sim. Muitas vezes uma empresa como a Lorene, que nasceu em 97, vinha com uma atuação muito responsável, muito legal, já evoluindo durante todo esse período. Essa mudança de chave, ela impacta, assim, em quase todas as áreas, né? Então isso é importante, essa força, né, da gestão também estar alinhada ali com esse processo é importante, para que as coisas aconteçam de forma sustentável, senão também pode ser que todo um trabalho seja feito e lá na frente ele não seja utilizado da forma correta e não se extraia todo o potencial que ele tem, né? Exato. E tem um ponto muito curioso que você levantou aqui, eu gostaria de destacar, que é essa questão de, ao mudar o logo, a gente muda até a postura da equipe. Sim. Né? Porque a gente está trazendo um novo posicionamento como um todo. Então, à medida que a empresa se posiciona, né, de forma diferente ali ao se comunicar, ela também, de forma indireta, está falando, time, vem comigo. Vem comigo para essa mudança, vem comigo para essa postura nova, né? Então, isso impacta, é um efeito em cascata muito positivo dessas mudanças, né? Sim. A equipe ela tem que se sentir parte daquela mudança, né? Parte daquela evolução. E até sentir que ela está evoluindo junto como pessoa, né? Muitas vezes a gente percebe esse movimento. O time abraça tanto, né? Veste tanto a camisa da empresa, que muda até a postura mesmo, começa a ter mais motivação para buscar resultados, pensa até em situações diferentes de atuação, fala, não, eu estava fazendo muito dessa forma, mas assim como a empresa mudou e deu essa guinada, eu posso também buscar uma atuação um pouco diferente aqui para conseguir atuar de forma criativa, até atuar de forma diferente para conseguir um resultado diferente, então isso é legal. A gente participa, né, de certa forma, e consegue acompanhar um pouco dessa evolução. Exatamente. É bem legal. Bom, gente, eu ficaria aqui ainda 1 hora falando com o Evandro, trocando essas experiências e principalmente ouvindo um profissional como ele, mas o nosso tempo aqui está acabando e eu gostaria de te agradecer por ter nos acompanhado até aqui, agradecer ao Evandro pela presença. Muito obrigada, Evandro. Eu que agradeço, muito agradável essa conversa. É sempre bom falar de um trabalho que a gente gosta tanto, né, e teve tantos resultados. Uma coisa que eu não falei, ele ganhou 2 prêmios na última edição do Prêmio ABC da Comunicação, e com esses dois desdobramentos das peças, né, que nós mostramos aqui, que é o site e a apresentação digital.
Incrível. Então, gente, não foi só um case, assim, foi um case premiado, entendeu? De categoria aqui nos nossos episódios iniciais do Viral Case. Então, muito obrigada. Obrigada, Evandro, mais uma vez. E queria mandar um beijo muito especial para Mari, que belamente está me vestindo. Mari Ribeiro, muito obrigada pela parceria. E você, continua com a gente, hein? Porque esse é o programa da virada. Viral Case, muito obrigada. Até a próxima.